A paz do Senhor, amada igreja, todos que vão assistir esse vídeo, em nome de Jesus. Nós estamos aqui no monte para falar com Deus. E eu quero deixar uma palavra em poucos minutos no livro de Romanos capítulo 6, que diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Glória a Deus. Vamos virar a ser capaz. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A palavra de Deus está nos dizendo que a partir do momento que você morreu para este mundo, a partir do momento que você morreu para este mundo e nasceu para Cristo, na água do batismo, sabemos que quando nós descemos as águas do batismo, a gente morreu para este mundo e nasceu para Cristo, né? Então nós somos nova criatura. Certa feita eu escutei uma pessoa dizendo que ela é salva pela graça. A Bíblia fala que somos salvos pela graça. Mas a Bíblia está dizendo assim, que somos salvos pela graça? Somos. Mas não quer dizer que nós vamos permanecer no erro, permanecer no pecado. Quem pensa assim, se engana. Porque a partir do momento que eu me batizei, desci nas águas do batismo, eu tenho que viver uma vida de novidades, uma novidade de vida. A Vanessa Urashi, certa feita ela disse que ela crê em Jesus, e ela citou que é salvo pela graça. A Bíblia nos diz que somos salvos pela graça, mas ela permanece no pecado, ela permanece praticando erros, permanece na prostituição, permanece na imoralidade. Eu sou salvo pela graça, né? Mas eu tenho certeza da minha salvação, porque sou salvo pela graça, eu creio em Jesus, mas ela permanece praticando o pecado da imoralidade, permanece praticando o pecado da prostituição. E o que nós acabamos de ler aqui, a partir do momento que nós somos salvos pela graça, somos batizados nas águas, temos que viver uma vida de santidade, temos que viver uma vida de santificação. A Bíblia diz aqui, como acabamos de ler, se somos salvos pela graça, mas permanecemos na prática do erro, permanecemos na prática do pecado, de forma alguma. Lemos aqui em Romanos 6. Então as pessoas acham que é salvo pela graça, que é salvo, que crê em Jesus, é salvo pela graça, mas que vai permanecer no pecado, que vai permanecer na prostituição, que vai permanecer na fornicação, que quando Jesus voltar ela vai ser salva. Ela se engana, porque não é assim. Então a partir do momento que eu descer nas águas do batismo, eu tenho que viver uma novidade de vida. Sou salvo pela graça, creio em Jesus, amém? Mas isso não quer dizer que eu vou permanecer no adultério, que eu vou permanecer na prostituição, que eu vou permanecer na imoralidade. As pessoas se enganam. Quem pensa assim precisa se converter, se arrepender. Então, amada igreja, nós somos salvos pela graça, mas isso não quer dizer que eu vou viver na imoralidade, que eu vou viver no pecado, que eu vou viver na prostituição. Eu creio em Jesus, sou salvo pela graça, mas continuo no pecado, continuo na prostituição, continuo adulterando, continuo me embriagando, continuo me fornicando. Meu querido, se você age dessa forma, você tem que nascer de novo, você tem que se arrepender. Se você morrer nessa situação, meu querido, não tem salvação não. Que a Bíblia fala que nós temos que renunciar a nós mesmos. Aqui, vamos ler.
No 3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. A Bíblia está dizendo aqui, ó, novidade de vida. A partir do momento que você desceu nas águas do batismo, se batizou nas águas do batismo, você morreu para este mundo e nasceu para Cristo, e a partir daí temos que viver em novidade de vida. Somos salvos pela graça, cremos em Jesus, mas temos que sempre estar vivendo em novidade de vida. Somos salvos pela graça, mas isso não quer dizer que eu vou permanecer na prática do pecado. Vou ler de novo. Diremos, pois, que permanecemos no pecado para que a graça abunde? É o que ela estava dizendo. É salvo pela graça? Sim, são salvos pela graça. Mas isso quer dizer que sou salvo pela graça, que eu vou permanecer no pecado? Que eu vou permanecer no erro? Aqui, diremos, pois, que permanecemos no pecado para que a graça abunde? Né? Então, amada igreja, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amém? Então, amada igreja, o que o texto está dizendo? Se vivemos pela graça, vamos viver ainda no pecado? Para que a graça abunde? De maneira alguma. Então, nós somos salvos pela graça, mas não podemos permanecer no pecado para que a graça abunde de forma alguma. Somos salvos pela graça, mas temos que viver em novidade de vida. Temos que renunciar nossos desejos. Sou salvo pela graça. Isso não quer dizer que por ser salvo pela graça eu vou praticar adultério, que eu vou continuar no adultério, que eu vou continuar na fornicação, que eu vou continuar na prostituição. De forma alguma. Está errado, não pode. Romanos 6 está dizendo. Somos salvos pela graça. Isso quer dizer que se salvo pela graça, vou permanecer no erro? Vou permanecer no pecado? De forma alguma. Tem que haver uma mudança de vida. Tem que haver uma renúncia. Tem que haver uma santificação. Somos salvos pela graça, cremos em Jesus, mas temos que lutar todo dia pela nossa santidade. Temos que lutar todo dia pela nossa santificação. Amém? Somos salvos sim pela graça, né? Mas isso não quer dizer que eu vou permanecer roubando, que eu vou permanecer prostituindo, que eu vou permanecer fornicando, que eu vou permanecer adulterando, que eu vou permanecer dizendo falso testemunho, que quando Jesus voltar eu vou ser salvo. Eu estou me enganando, porque a Bíblia diz aqui em Romanos 6 que não é porque sou salvo pela graça que eu vou permanecer no erro para que a graça se abunde, não. Você tem que se afastar do pecado, você tem que se afastar da impureza, você tem que se afastar da imoralidade, você tem que se afastar da prostituição. Amém? O Espírito Santo convence o homem do pecado. Amém? O Espírito Santo convence o homem do pecado. Então, amada igreja, Jesus ele nos ensina que nós temos que renunciar. A Bíblia diz, quem quer me seguir, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz, vem e me segue. Então não fica aí dizendo que sou salvo pela graça, mas continua no adultério. Sou salvo pela graça, mas continua na prostituição. Sou salvo pela graça, mas continua nas práticas do erro. Se converta. Se você age assim, se você está pensando assim, você precisa se arrepender. É o que nós lemos aqui em Romanos 6. Né? Não permanecemos na prática do erro. Eu creio em Jesus, eu desci nas águas do batismo, eu creio no Senhor, sou salvo pela graça, mas eu tenho que viver uma vida de santidade. Eu tenho que viver uma vida de santidade, viver uma vida de separação. O que é santidade? Viver separado da prostituição, separado da mentira, separado da fornicação, separado da imoralidade. É ser separado, ser separado para Deus. Como que eu posso, aleluia, crer em Jesus, ser salvo pela graça, mas continuar na imoralidade? Pelo amor de Deus, igreja. É santidade, a Bíblia nos diz isso. Santidade, separação.
É separado da imundícia, separado da prostituição, separado do pecado, separado da imoralidade. É viver uma vida para Deus, uma vida de renúncia, uma vida de santidade. Amém? Então, olha só. Capítulo 6 de Romanos. Diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça abunde? A Bíblia está dizendo aqui, somos salvos pela graça? Somos. Mas vamos permanecer no erro? Vamos permanecer no pecado? Vamos permanecer na prostituição? Vamos permanecer na imoralidade? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, a partir do momento que você morreu para este mundo e nasceu para Cristo, como que você vai continuar vivendo uma vida de imoralidade? Como que você vai continuar vivendo uma vida de prostituição? Como que você vai continuar vivendo uma vida torta de pecado? A partir do momento que nós morreu para este mundo e nasceu para Cristo, vivemos para Jesus em novidade de vida, de santificação, de santidade a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então que Deus abençoe a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos no monte, vamos fazer um momento de oração e Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.